Boa tarde a todos e todas presentes. Peço a atenção de vocês, principalmente pelo fato de que nós não estamos com o microfone. Então, deve ser muito silêncio para ajudar bastante. Bem, e agradeço a participação de cada um de vocês aqui. E gostaria de começar convidando o professor colaborador, o professor coordenador do projeto Simulado 4.0, o professor Dr. Gianmarcelo Lacerda, para a cabeça. E também o professor Fernando Camargo, professor colaborador do projeto. E aqui à minha direita, o professor também colaborador do projeto, Heitor Esposa. Bem, nós vamos dar início à primeira atividade da Simulado 4.0, que é o workshop Erosão Democrática. Vocês tomam cuidado aí para não... E o objetivo da Simulado é proporcionar uma simulação de um ambiente de fórum internacional com debates diplomáticos a fim de que vocês, estudantes, participem e desenvolvam habilidades como oratória, escrita, trabalho em equipe e pensamento crítico também. E o diferencial da Simulado deste ano é a questão da preparação dos nossos estudantes com metodologias ativas e criativas a fim de que vocês a fim de promover experiências de ensino e aprendizagem. No caso, vamos iniciar com o nosso primeiro workshop, que será ministrado pelo professor Heitor Espósito, ele que é professor adjunto e presidente do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Relações Internacionais da UFT, Campus Porto Nacional. Ele é doutor e mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP, ambos com bolsa FAPESP. E suas pesquisas se concentram nas áreas de Relações Internacionais e Ciência Política, Análise de Política Externa Comparada, Metodologia de Pesquisa e América Latina e Caribe. Convido o professor Heitor Espósito para o professor Jean para assumir a fala. Bom, gostaria inicialmente, aqui do colega professor Ítalo, que também, assim como eu, professor Fernando também, agora o nosso lado internacionalista, historiador, mas internacionalista por trabalho, por líder. Parabenizar a todos, nós tivemos agora dia 26 de setembro, o Dia do Internacionalista. Infelizmente, nós não pudemos estar presentes, a gente estava num recesso de uma semana, mas dia 26 de setembro foi Dia do Internacionalista, ou seja, futuros internacionalistas, e nós, eu e o professor Ítalo, como internacionalista de informação, dá o parabéns a vocês, futuros profissionais, e na figura do professor Ítalo, gostaria de parabenizar pela data do profissional de Relações Internacionais. Desde já, fico feliz, de ver o auditório cheio, e um segmento do projeto da Simular, que já vem agora no seu 4º ano, e que vai ter um diferencial essa 4ª edição, como a aluna trouxe, e ter uma preparação maior para se chegar na simulação mais preparado para simular um ambiente internacional, que vai ser a Organização dos Estados Americanos e a discussão sobre a democracia na América Latina. Então, de início, vocês vão ter uma abordagem teórica, com o professor Ítalo, que é especialista na temática, que trabalhou isso ao longo da pesquisa dele, e aproveitem, para tirarem dúvidas, para entender essa temática, porque vai ser que a gente vai trabalhar na prática através da simulação. Então, na simulação, vocês vão ter a oportunidade de pegar esse conhecimento teórico, esses conceitos que vão ser passados para vocês e aplicarem na prática. Então, fico feliz pelo projeto já ter esse andamento, já vamos no quarto simulário, o primeiro virtual, o segundo tem um diferencial de ser inserido na extensão também, de ser aplicado no IF, TO, o terceiro já tem dentro das disciplinas, tem um diálogo das disciplinas e tem uma abrangência maior no segundo evento, e agora a gente vai ter o diferencial de ter uma preparação maior através de oficinas, para que vocês cheguem mais preparados à simulação em si. Então, diga essas palavras, passar a palavra ao coordenador, que o Fernando possa
Dessa vez sempre foi o nosso colaborador informal e esse ano formal. Agradeço, professor, pela aderência ao projeto. Boa tarde a todas, a todos, né, que estão aqui presencialmente, aqueles que também estão remotos, né, temos um público remoto também já apostos. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, reforçar o agradecimento do Jean, né, a poucas ocasiões, né, nós vemos esse auditório repleto de alunos do curso de RI, pelos mais diversos motivos, né? Às vezes conflito de horário, de aula, outros compromissos. Né? Eu acho que esse cenário, né, esse auditório montado, né, ele é reflexo, né, o Júlio falou, que é a quarta edição, né, de um programa, né, que talvez seja um dos maiores sucessos dentro do curso, né, que apresenta maiores projeções dentro do curso. Tá? Sempre houve, né, a participação de modo formal ou informal dos docentes, né, sempre capitaneado pelo Jean, pelo Ítalo, né? Eu acho que foi em 2022, se eu não me engano, né? A professora Nayara, que está remota, né, também esteve junto à equipe, né? Parabenizar também por ter feito, né, e fazer parte, né, desse FIT, né? Muito mais que um FIT, já se tornou uma prática pedagógica, né, consagrada e utilizada praticamente no dia a dia do curso. Tá? Então, não vou ficar aqui falando, não sou eu o dono da festa hoje, né? Desejar boa sorte ao professor Ítalo, né? Ele tem expertise do tema, tá? Com certeza vai ensejar um debate muito, muito bom para nós. Só para dar um adendo, né, parabenizar o pessoal que conseguiu executar esse filho da Simulário, foi um mini Simulário, foi feito recentemente, né, pelo professor Ítalo, parabéns pela iniciativa. A caneta. Então, foi um sucesso, né? A ideia é que continue, né? No próprio curso, nós fizemos uma disciplina de laboratório de simulações. Então, mesmo que não exista o PIB, esperamos que continue existindo, a ideia é que o simulário continue o curso. Tá? Valeu, obrigado aí por abrir a fala, pelos comentários de todos e todas. Bom, a ideia de fazer essas preparatórias também é chamar isso para o projeto, tá? Então, o plano é ter 33 delegações esse ano. Vamos ver se a gente vai achar 66 interessados. A ideia de transmitir também é ver se pessoas de outros cursos, inclusive de Palmas, se sintam atraídos pelo projeto. Então, se vocês puderem mobilizar aí de interessados, a ideia é tentar simular a OEA com todos os membros, né? A gente sabe que alguns estão suspensos, outros não participando, né? Mas a gente tem esse objetivo um pouquinho difícil de conseguir 62 inscritos, né? Já vamos passar os links das inscrições depois, a comissão, né, do PIP, depois até a aluna pode apresentar os membros do projeto, né, os bolsistas e os voluntários, tá? Mas, enfim, vamos para a apresentação, né? Por favor, Emily, passa. Então, isso eu já falei, o pessoal já ajudou, né? O objetivo inicial é ser preparatório, então a gente vai começar com um tema bem amplo, né? Que é a erosão democrática nas Américas, tá? Nas Américas, mas na verdade eu vou falar de América Latina, não vou entrar no caso americano, que também seria um exemplo de erosão democrática recente, principalmente na presidência do Trump, né? Mas é um caso que eu não conheço bem, vou ficar mais na América Latina, que são alguns casos que eu conheço melhor, tá? E também porque a gente sabe que debater se a democracia americana não é algo, não sei se é algo que a gente vai ver tão breve, né? Então talvez não é algo que entraria no escopo do que a gente está debatendo no projeto, tá? O que vai se debater na simulação, tá? Então a ideia é começar nisso, depois falar um pouquinho mais da OEA em si, né, sobre o funcionamento da instituição e afunilando, né, para o projeto nessas 4 ou 5, né, oficinas preparatórias que a gente vai ter, tá? Bom, aí passando já para o tema substantivo, né, que eu vou apresentar hoje, né?
apresentar, pedir para vocês a estrutura, mais ou menos tudo que eu vou tentar passar. Tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do geral, né, do contexto internacional e regional, em termos de tanto de institucionalização de mecanismos internacionais de defesa das Américas na América Latina, tá? Na América como um todo, se a gente falar de OEA, e um pouquinho do contexto internacional de erosão da democracia. Tá? A gente tem um cenário, desde os anos 2010, aí, de queda nos indicadores democráticos no mundo afora. Tá? Então, depois de um período de crescimento da democracia, a partir dos anos 70, né, mas principalmente desde o final da Guerra Fria, a gente começou a ter uma diminuição no número de países que são considerados democracias e uma queda nos indicadores que medem, de alguma forma, a qualidade da democracia no mundo, né, especificamente em cada país. Tá? Então, vou falar um pouquinho desse contexto aí. Depois eu vou tentar definir um pouquinho sobre como que se conceitua esses processos, né, as diferentes formas de nomear e de conceituar esse processo de queda das democracias e os mecanismos que esse processo pode acontecer, né? Seja de mecanismos constitucionais, como não constitucionais ou inconstitucionais também. Vou tentar definir um pouquinho isso, né? Essa parte eu tive um pouquinho de dificuldade de encaixar, espero que vá entrar bem no fio da meada da apresentação, vamos ver se eu vou conseguir fazer isso, tá? Mas a ideia é trazer um pouquinho dos conceitos para quando vocês forem simular, saber mais ou menos, né, o que pode estar acontecendo num país, né, e como isso pode ser visto como uma potencial risco para a democracia naquele país, ou como um indicador, um processo que pode ser um marcador de uma queda, de uma erosão na democracia nesse país. Tá? Então, vou falar um pouquinho disso, né? Tem alguns processos que são constitucionais, mas, de alguma forma, pode ser um passo nesse caminho de erosão da democracia, mesmo sendo constitucional, porque eu vou passar por isso também, uma das principais formas de erosão da democracia atual é pela via institucional mesmo, tá? São líderes que vão, vamos dizer assim, corroendo a democracia por dentro, tá? A gente viveu isso aí, não tem muito tempo, uns 2, 6 anos atrás, inclusive, teve minuta de golpe no Brasil, teve, né, organização de golpe, né, que não ocorreu porque o contexto hoje é outro, né? Se fosse na Guerra Fria, teria acontecido provavelmente. Eu vou tentar falar um pouquinho disso também, né? Vou falar então desses 2 principais caminhos de erosão da democracia aqui na América Latina, seja por lideranças hegemônicas, seja por uso de mecanismos constitucionais, da erosão da democracia via institucional mesmo, tá? E depois eu vou pegar o caso da Bolívia para ilustrar todos esses conceitos que eu vou tentar falar na apresentação, tá? Então, o caso da Bolívia vai ser tipo o universo na casca de nós ali, que a gente vai ver, né, a ocorrência de golpe, a gente vai ver a ocorrência de erosão da democracia pela via institucional, tem de tudo um pouquinho lá na Bolívia, na história recente, somente se a gente pegar lá, a partir dos anos 80 ainda, desde a redemocratização, né, até essa erosão mais recente, inclusive a ocorrência do golpe em 2019. Teve também um mais recente agora, que foi, enfim, mais uma quartelada do que um golpe propriamente dito, porque ele não funcionou, tá? Então vamos lá, e depois uma conclusãozinha. Por favor, Emily. Então, primeiro a contextualização, né? Essa contextualização é um pouquinho anterior, tá? É mais assim, geralmente, quando a gente está falando de democracia na América Latina, a gente parte dali, tá? Que é o período nos anos 80, né? Aqui no Brasil foi nos anos 80, alguns países começaram lá no final dos 70, que é o período conhecido como a terceira onda de democratização. É um processo que, no mundo, né, de forma geral, vai ter a emergência de vários regimes democráticos, tá? Isso vai acontecer aqui na América Latina. Então, os regimes militares vão entrar em crise, tá? Eles vão perder o apoio do principal base de suporte deles aqui na América Latina, que é os Estados Unidos. Então, lá no governo Carter, já começa a tirar um pouquinho de apoio, apoio financeiro e militar a esses regimes, tá? Começa ali um processo de retirada de apoio. Esses países vão começar também a entrar em crise da dívida externa, vai ter uma falência do modelo de desenvolvimento mais fechado, né? Um modelo desenvolvimentista, nacionalista,
Então, esses regimes vão começar a entrar em crise e vão começar a emergir novos regimes democráticos aqui na região, né? E aí os golpes militares começam a ser cada vez menos aceitos, tá? Então, os Estados Unidos vai começar a tirar o apoio desses processos, né? Esses países que são ditaduras vão começar a ter mais dificuldades, vão se tornar cada vez mais isolados no ambiente internacional, né? E isso, claro, vai começar a dificultar, né? E, claro, isso aliado à crise, né? A crise econômica, que vai ser um período de alta inflação, de crise da dívida externa, esses regimes vão ter que começar a ter dificuldade de vingar, né? E aí o golpe militar, que é aquele solução mais comum na América Latina para resolver crises políticas e econômicas, vai começar a ser substituído pela interrupção de mandatos presidenciais, né? Que geralmente vai ser um impeachment, uma renúncia, né? Uma mobilização popular que vai levar à renúncia do presidente, né? Ou até em alguns casos específicos um golpe, mas não é um golpe que vai gerar uma mudança de regime, né? É um golpe que vai entrar um outro presidente ali que vai ser o vice, vai ser alguém ali que vai assumir o posto. No caso da Bolívia, por exemplo, que a gente vai ver lá no final, vai entrar, acho que era a segunda vice-presidente do Senado, né? A Janine Áñez, eu acho que era esse o cargo dela, né? Então, vai ser alguém ali que vai suceder, né, após uma crise, mas dentro de um mesmo regime, ainda que dentro do processo de erosão desse regime, né, que foi o caso da Bolívia, por exemplo. Então, o golpe militar tradicional lá, né, que a gente vai ocorrer no Brasil, vai ocorrer no Chile, na Argentina, né, em vários países da região, ele já não vai mais ser tão bem visto e vai começar a ter um custo muito alto para os países, então vão se encontrar essas novas formas, né? E essas novas formas podem ser constitucionais, podem gerar uma melhora, inclusive, na democracia, mas em muitos casos pode gerar erosão democrática também, é o que eu vou tentar falar hoje, tá? Então, e aí nesse novo contexto nesse novo contexto internacional, né, logo no fim, né, da Guerra Fria vai ter, né, um incentivo à democracia, porque também com o fim da União Soviética, né, os Estados Unidos também não precisam mais disputar esses territórios na periferia, né, que era a forma como ele ganhava, vamos dizer assim, esses territórios, era implantando ditaduras de direita, tá? Ditaduras militares de direita. Agora, sem essa concorrência mais clara da União Soviética, eles vão conseguir, de alguma forma, optar por outros regimes mais de centro, né, e regimes mais afetos aos mecanismos democráticos, tá? Que mais? E, né, após esses anos 90, a gente vai ver já nos anos 2010 um período já de erosão democrática. Eu vou falar um pouquinho mais demoradamente disso ali na frente, tá? Então, o contexto hoje, né, já é mais complexo, mais complicado para o regime militar conseguir não se isolar internacionalmente. Então, o que a gente vê mais hoje em dia são regimes híbridos, tá? Então, é o caso, por exemplo, da Venezuela do Maduro, né? São regimes que já são regimes fechados, mas que copiam, né? Ou exercem mecanismos dos regimes democráticos, que é a ocorrência de eleições, por exemplo. Então, na Venezuela, a gente acabou de ter eleições, mas que não foram reconhecidas por vários países, né? Então, são esses regimes híbridos que tem instituições das democracias, mas tem muitos problemas em termos de competição política, de participação da oposição e, em alguns casos, em fraudes eleitorais, tá? Aí, se a questão da fraude eleitoral na Venezuela, existe muita disputa em torno, né, do que da legitimidade do regime. Eu particularmente não reconheço a eleição como legítima, não acho que ele teria problema em apresentar as atas, por exemplo, o detalhamento dos votos, caso a eleição tivesse sido o resultado da eleição tivesse sido aquele apresentado pelo Maduro ao final, tá? Mas talvez depois a gente consiga falar um pouquinho da Venezuela. Tá, então o que a gente tem, né? O que gerou essa transição ou um cenário um pouco mais averso às ditaduras aqui na região, né? A gente tem um cenário que, além de, em âmbito internacional, ser diferente e as ditaduras enfrentarem um pouquinho mais de isolamento internacional, né? E não necessariamente as ditaduras, né? Mas regimes mais agressivos, né? Ou mais alheios ao que seriam as normas das organizações internacionais. A gente viu o próprio Brasil isolado no governo Bolsonaro, tá? Então, o Brasil
se isolou em vários âmbitos, inclusive saindo de organizações regionais, né, foi o caso da Unasul e foi o caso da CELAC, né? Então, os regimes mais autoritários, mais aversos às organizações internacionais vão se isolar, né? Por quê? Porque essas organizações começam a ter mecanismos de, pelo menos, pressionar esses governos não democráticos, tá? Então, aqui, no cenário regional, principalmente que avançou-se bastante nessas duas primeiras ondas, né, no regionalismo latino-americano. O regionalismo aberto nos anos 90, então ali vão surgir uma série de mecanismos, né? O próprio Mercosul, a principal organização regional que o Brasil faz parte, vai surgir nos anos 90, né? E essa onda pós-liberal no período da onda rosa, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? Então, esse período pós-liberal, pós-hegemônico, também vai ter um avanço institucional significativo na região. Então, por exemplo, no marco da OEA, a resolução 1080 de 1991 e o Inter-American Democratic Charter, que vai ser em 2001. Então, são, dentro dessas organizações, vamos dizer assim, legislação internacional sobre respeito às regras democráticas, né? No caso dos mecanismos aqui da América do Sul, o protocolo de Ushuaia, do Mercosul, e o protocolo adicional da Unasul de 2010. Né? Então, são todos ali adendos, vamos dizer assim, anexos a essas organizações de uma legislação internacional que vai servir para gerar mecanismos institucionais de supervisão da democracia e, de alguma forma, de pressionar regimes que vão ter algum tipo de erosão democrática. Tá? Que mais? Mas isso tudo, pode passar, por favor. Isso tudo, claro, tem um componente político. Tá? Então, o que a gente tem que ter, e isso quando a gente for fazer a simulação, é muito claro, tá? Vocês, quando for representar a delegação do país, vocês vão ter que saber o governo que vocês estão representando. Então, quem for representar o Brasil, ou quem for representar a Argentina, sabe quem vão ser os parceiros desse país no contexto atual, tá? E, inclusive, considerar ou pressionar um país em termos de erosão da democracia no outro está relacionado a questões políticas e ideológicas também, tá? Então, o direito internacional existe, é uma lei, é uma regra que está escrita, mas essa interpretação está sempre sujeita à disputa e ao que é uma percepção de legitimidade de um regime político, tá? Então, passando um pouquinho por esse contexto regional em termos políticos e em termos ideológicos, né? A gente teve os anos neoliberais, nos anos 90, então, governos de direita que predominaram, tiveram uma abertura econômica, abertura política, né? As reformas do Estado dentro do consenso neoliberal, então, os grandes representantes, o Collor no Brasil, o Menem na Argentina, né? Isso se deu, seja via democracia, seja via regime fechado, como foi o caso também do Fujimori no Peru, tá? Mas a gente teve esse período aí mais à direita na região. Depois tivemos a famosa onda rosa, esse mapinha aí é mais ou menos o período da onda rosa aí, todo o mapinha todo pintado de vermelho, então a gente tinha aí governos de esquerda ou de centro-esquerda, na maioria dos países da América Latina, tá? A gente vai ter exceção aí, essa foto aí, e aí o Chile está de azul, mas o Chile muito tempo foi também, né, da concertação. Aqui a foto, essa foto é na época do Pinheira, né? Provavelmente foi 2010 a 2014, né? Mas a gente vai ter Bolívia, Evo Morales, a gente vai ter o Peru com Holanda, né? Holanda, sempre me esqueço o nome do cara. Vamos ter o Correia no Equador, vamos ter a Frente Ampla no Uruguai, três mandatos seguidos, enfim, Lula e Dilma, o PT no Brasil, né? E aí, nesse período, a gente teve esse avanço também em termos institucionais, Unasul, né? Avanços no Mercosul. No Mercosul, os avanços ainda foram, né, na época do governo FHC, o protocolo de Chá ainda foi governo FHC, né? Mas a gente vai ter esses avanços também aí de coordenação política e de avanço institucional também, se a gente estiver falando no âmbito da Unasul, né? Depois tivemos a onda azul nos anos 2010, que aí já foi a retomada dos governos de centro-direita, né? Vamos ter ali a queda do Lugo, 2012 no Paraguai, o Brasil já vai ser só em 2016, né? Mas o Correia vai sair também no Equador, né? Eu acho que vai sobrar ali, vai ter o Macri na Argentina, acho que quem vai sobrar ali vai ser o Evo Morales
e o Maduro só na Venezuela, né? E aí a gente tem o esvaziamento da Unasul, a gente tem, né, o Grupo do Rio, o ProSur, outras iniciativas, né? Mas só para dizer que a questão da ideologia e dos grupos que estão no poder vai influenciar o reconhecimento. Por exemplo, no caso do impeachment do Lula, né, vários governos de esquerda não vão contestar o impeachment do Lula, né? No caso da Dilma, quando ela vai cair, né, a gente já vai ter um predomínio dos governos de direita na região, né? Então, assim, ela vai tentar cair atirando, entre aspas, né, questionando a legitimidade do impeachment, né? Claro que, além de tudo, foi um impeachment bem diferente do que foi o do Lula, né, que foi em um dia, né? O caso dela vai ser muito mais seguindo a Constituição, mas ela já não vai ter um contexto em que vai haver uma contestação tão forte como foi no caso do Lula, né? Inclusive o Paraguai vai ser suspenso no Mercosul, vai ser suspenso da Unasul, né, por descumprimento da cláusula democrática, tá? Então, a gente vê que num cenário de domínio da esquerda ou no cenário de domínio da direita, vai variar a interpretação da própria legislação, né? Claro que sabendo que o impeachment da Dilma foi bem diferente do impeachment do Lula, tá? E o dos anos 2010, 2020, quem está tendo aqui? Tem um cenário mais fragmentado, tá? Tem gente falando, nova onda rosa, né? Mas a gente está muito mais dividido, né? Não temos, assim, um predomínio da esquerda ou predomínio da direita. Então, por exemplo, Brasil e Argentina, os dois principais países, né? O López Obrador agora sendo sucedido por uma colega de partido, então estamos lá também com a centro-esquerda no poder, os dois maiores países, Brasil e México, mas a Argentina, o terceiro maior aí, um governo de direita, né? Da extrema-direita, o Paraguai está na direita agora, então, assim, temos um cenário mais fragmentado, então vocês vão ter que observar bastante o país que vocês vão representar para entender, até porque, vamos dizer assim, se for um aliado político, ele vai tentar forçar a barra, né, contrário a qualquer resolução ou decisão que vá condenar um problema de regime político. Até o caso do Brasil agora, né, pela primeira vez, o governo Lula, né, tem uma postura mais crítica ao regime venezuelano, né? E ainda assim o próprio partido soltou uma nota reconhecendo as eleições, né? O que foi relativamente constrangedor para o governo Lula, né? Mas a gente já vê, né, em alguns casos em que a erosão da democracia está mais avançada, que mesmo governos que foram próximos ideologicamente, em termos históricos, podem se distanciar, tá? Então, assim, tem que entender o componente político, tem que entender o componente legal, e os dois vão estar misturados ali, e por isso que política é tão complicado assim, tá? Pode passar, por favor. E o cenário global, pensando assim, né? Depois dessa terceira onda de democratização, que a gente viu um avanço da democracia na América Latina, na África, no sul da Europa, então a gente vai ter ali nos anos 70 Portugal, né, voltando a ser democracia, Grécia, né, a gente vai ter leste europeu, todos os ex-países da União Soviética se democratizando, a América Latina geral também, né, vários países africanos se democratizando, né, um papel bastante claro, a União Europeia conseguindo se expandir, inserindo, né, como cláusulas ou como condicionantes à democratização, os Estados Unidos retirando gradualmente o apoio das ditaduras militares, né, mudando a sua estratégia global em termos de apoio à democracia, porque antes os Estados Unidos apoiavam a democracia, mas era só no papel e no discurso, né? Mas ali, a partir dos anos 80, até os Estados Unidos vai começar a começar a ver a terceira onda de autocratização. Tá? A literatura de política comparada, né, vê essas ondas. Né? A primeira onda de democratização, a segunda onda de democratização foi ao final da Segunda Guerra Mundial. Né? O próprio Brasil vai se democratizar com o fim do Estado Novo. Né? Então, são vários países que vão passar por essas ondas, vamos dizer assim. Né? E o que é a principal característica dessa terceira onda de autocratização? A erosão da democracia acontece, como diria o nosso ex-presidente, dentro das 4 linhas. Né? Não sei se vocês lembram dele falando esse grande bordão dele, né?
Mas, geralmente, é pela via, né, institucional, né? Então, é o presidente usando, né, sob o manto legal, fazendo uma transição, uma erosão da democracia que não é mais via golpe, né? Antes era via golpe, era, vamos dizer assim, do nada, né, de um dia para o outro, se fecha o parlamento, né, se suspende a Constituição, entra no estado de sítio, começa-se a governar só com o executivo, e aí é um novo regime, né? Um novo mundo, um novo governo, né? Do nada, de um dia para o outro, e esse novo governo não respeita mais a Constituição. Então a gente tem uma queda brusca da democracia, né? Hoje em dia é mais devagarzinho, vai comendo pelas beiradas, tá? Então, geralmente, pela via legal, né? A gente tem muitos casos, né? Os exemplos mais caros são o Orbán, o próprio Bolsonaro. A gente teve um momento de erosão muito clara da democracia no Brasil, né? O governo Trump foi considerado um caso. O próprio regime venezuelano foi um caso de erosão gradual da democracia, tá? Devagarzinho vai colocando mandatos consecutivos, né? Reeleições ilimitadas, né? Fecha, aumenta o número de membros do Tribunal Superior, então vai dominando o Judiciário, né? Cria-se uma nova Assembleia, né? Um novo Legislativo, quando perde maioria numa eleição legislativa. Então, devagarzinho ali, vai, vamos dizer assim, acabando com a democracia, né? E aí são as autocracias que não é mais aquele regime militar tradicional, né? Que, enfim, tem uma forma muito clara de repressão, né? Vamos dizer assim, tortura, etc. É um regime que mais tenta manter uma fachada legal, né? Eu vou falar um pouquinho disso aí, né? Então é mais essa clara de que é chamado de autocracias eleitorais, tá? São regimes fechados, né? Vários membros da oposição são presos, né? Sob alegações de traição, né? Algum tipo de uso da legislação dessa forma, né? Mantém a realização de eleições, mas vários membros da oposição não podem concorrer, as eleições são fraudadas, são várias formas de dar uma cara de democracia, mas na prática não existe. Vou te passar. Não, é aqui mesmo. Oi. Só adicionando uma coisa que talvez seja interessante para a simulação, que tem alguns bancos de dados hoje em dia, acho que o Ítalo já trabalhou com isso também, pode dar um exemplo para vocês. A gente tem o VIDEM hoje, né, que é o Variety of Democracy. Lá, eles criaram um novo indicador para entender esse movimento aí de redução das democracias. Então, se você pegar o principal, eu acho que é a democracia liberal, né, que eles utilizam, houve uma redução nos índices, né, de democracia, mas eles criaram um novo que é um índice de autocratização. Então, como está muito dentro a discussão da própria democracia, eles criaram um novo indicador, que está em números, né, em índice, onde eles visualizam, por exemplo, que ao invés do Estado estar reduzindo a democracia, que aconteceu, mas é suave, na verdade eles ampliaram muito a autocratização, estão se aproximando muito mais de um regime autocrático. Então, talvez seja interessante para quem for simular, ter acesso a esse banco de dados, consegue pegar o país, ver, traçar um histórico ao longo da história, se ele tem reduzido ou tem melhorado o índice de democracia, se ele tem reduzido ou melhorado o índice de autocratização. Então, talvez seja uma ferramenta interessante para utilizar. Eu vou apresentar um pouquinho aqui dos dados, vou usar do VDEM mesmo, aí eu vou mostrar um pouquinho das variações em alguns países aqui da América Latina. Não, mas é bom para já introduzir e depois a gente passar para os alunos também para usarem, né? Mas tentando dar nomes aqui, né? O que hoje em dia, né? Como é que se mais a literatura teórica, né? Como é que a gente dá nome para esses processos, né? Tem a lógica de autocratização, né? Que seria todo esse processo de erosão, desde uma democracia até uma autocracia, que a gente vê que é esse espectro inteiro. Tem a recessão democrática, que é um governo democrático, dentro ainda da categoria de democracia, né? Passando por um processo de piora nesses indicadores. Tem a ruptura democrática, que seria o país passando de uma democracia para uma autocracia, e a consolidação da autocracia, que é um regime que já era fechado, que vai se tornando cada vez mais fechado, né? Aí, claro, isso tudo são caixinhas, né? Formas de dar nome aos bois, né? Definir esses processos, tá? E isso, claro, é dentro da lógica que, usando o Luhrmann e o Lindbergh,
professores que participam, né, que fizeram essa classificação aqui, são professores que participam do VEDEM. Tá? Então, eu vou usar os dados do VEDEM, eu usei esse artigo também para dar esses nomes aí. Geralmente se usa a lógica de autocratização, tá? E a lógica de ruptura democrática, que é passar de democracia para autocracia, hoje em dia, como eu disse, via golpe, ela é mais rara, tá? Então, a gente vê aí esses processos um pouco, geralmente, de queda dos indicadores, tá? Passa o próximo, por favor, amigo. Aqui o índice, tá? Eu peguei a partir dos anos 80, né? A linhazinha vermelha, né? E aí o mapinha, os países em vermelho são os países considerados autocracias, quanto mais escuro, mais autocrático, né? E quanto mais escuro em azul, considerado mais democrático. A gente vê o nosso Brasilzão ali, né? Um azulzinho meio termo aí, não estamos mal. Esses aqui são os dados de 2023, tá? Ali, enfim, mas a Argentina ainda está melhor que a gente, né? Enfim. Também né, existe muito debate, né, sobre a validade desses mecanismos, desses medidores, mas não vou entrar muito neles aqui, mas eles são amplamente utilizados, principalmente porque dá para comparar vários países e dá para analisar as séries históricas, né, como é que tem aumentado e crescido. Então a gente vê aqui que a gente vai ter um pico aqui na América Latina, ali por volta dos anos 2005, 2006, né, e um pico no mundo lá pelos anos 2010, 2012 ali, né. Mas o que a gente vê é essa tendência de queda aí nos anos 2010, tá? Então, a gente está tendo o processo de erosão da democracia, né? E isso está muito relacionado às lideranças da extrema-direita, tá? E, em geral, lideranças autoritárias e populistas, tá? Então, são esses líderes aí. Dá nome a alguns bois aí? Eu falei Orbán, Trump, Maduro, né? Tem da esquerda e da direita, né? Ultimamente está se observando muito esses líderes da extrema-direita, tá? Então, os casos mais recentes, né? Quem mais? Tivemos o Bolsonaro aqui, o Milei na Argentina, né? O Trump, o Milei ainda não entra tão claramente nesse grupo aí, tá? Quem mais? O Modi na Índia, né? São alguns membros aí que... Erdogan também, né? Mas são vários membros aí que estão aí, que são utilizados para caracterizar esse processo. Eles têm uma série de mecanismos que são comuns a eles, que vão gerar ataque à imprensa, né? Uso de redes sociais para falar diretamente com suas bases, uso de retórica agressiva, aumento da polarização política também, e aí mecanismos um pouquinho mais graves, assim, que são reformas dentro do aparato do governo também, que é, às vezes, expandir o tribunal, a Corte Suprema, né, do Judiciário, né, nomear membros muito próximos da sua ideologia também, ou liberar o número de eleições repetidas, e em alguns casos até fechar o parlamento e criar parlamentos ou legislaturas mais próximas dos seus interesses, tá? Vamos lá. Aí essas são as formas de erosão que a gente tem visto mais claramente aqui na América Latina, né? E esses líderes hegemônicos, né, são esses casos que eu estava dando o exemplo agora, né? Então, o que eles fazem? Eles vão concentrando poder cada vez maior no executivo e vão enfraquecendo as instituições democráticas, tá? Então, muitos casos falam, vamos fazer uma reforma constitucional. Você vai eleger uma Assembleia Legislativa e vai se aprovar-se uma nova Constituição e que se concentra mais poder no Executivo e esse membro possa, por exemplo, ter mais formas de controlar o Legislativo ou, por exemplo, liberar as eleições consecutivas, né? Cabe lembrar que até no governo Lula foi se sugerido uma PEC para liberar a eleição consecutiva e o próprio Lula foi contrário, né? Foi se debatido dentro do partido, inclusive eu acho que eu lembro que o presidente do PT à época era favorável, o Lula foi contrário, né? Mas com a popularidade que o Lula tinha naquela época, né? Se ele quisesse, ele passava isso, se elegia mais uma, duas, três vezes, né? E aí, isso a tendência é de concentração de poder, de centralização do Estado em uma figura paternalista, que seria o Lula, uma dependência cada vez maior, de concentração de poder num partido só, o PT ia se tornar cada vez mais poderoso, enfim. E isso, claro, diminui a alternância de partidos, de governos, e isso vai gerando uma erosão da democracia, tá? O Brasil escapou dessa, né?
graças ao próprio Lula na época, né? E escapou dessa, mas recentemente graças à incompetência do Bolsonaro em termos gerais, né? Porque ele não conseguiu convencer ninguém de dar um golpe, né? E não conseguiu se reeleger mesmo, né? Usando toda a máquina do Estado, tá? O que mais que eles fazem? Então, reformas constitucionais, a eleição, a troca de assembleias, né? O próprio Maduro, né? Quando ele teve uma eleição de uma assembleia e uma legislatura que a oposição ganhou, né? Ele vai declarar a fraude das eleições e vai fazer, né, uma nova eleição de uma assembleia constituinte e vai eleger uma assembleia muito mais favorável a si em uma eleição que a oposição não reconheceu e boicotou, né? Então, assim, aí ele vai ter, né, o controle do executivo e o controle legislativo, né? Outro mecanismo bastante claro é esse aumento dos tribunais superiores, eleições limitadas. Então, são essas formas, né? A gente não vê um golpe de Estado, né? Não existe um golpe militar, né? Não vai ser o presidente, não vai trancar o parlamento num dia e passar a governar no estado de sítio, né? Então, o que ele vai fazendo? Vai conseguindo formas de governar com legislativos que são dominados pelo seu partido, pelos seus parceiros políticos e governar com o judiciário também dominados por indicados dele mesmo, tá? Então, e mais? Geralmente, né, isso vai acontecer quando o presidente tem muita popularidade, o governo está indo bem, está tendo crescimento econômico, né? Por quê? Quando está indo tudo bem, gente, dificilmente a população vai se colocar contrária também, né, a esses mecanismos, né? O Lula, por isso que eu falei, o Lula, se quisesse a época, teria avançado bastante numa erosão da democracia brasileira, porque ele tinha 90% de aprovação, né? Ele conseguia governar, ele tinha também maioria no governo, ele conseguia, né, atrair o Centrão facilmente para apoiar as suas propostas, porque dispunha também de muito recurso para distribuir ministérios, postos e emendas parlamentares, tá? Passa, por favor. Aí a gente vai ver um pouquinho desses casos aqui, né? Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela é esse azulzinho aqui, esse azul turquesa aqui, né? Então a gente vai ver ali a partir do final dos anos 90 uma queda gradual da Venezuela e depois da morte do Chávez, uma queda ainda maior. Então, o pior indicador aqui democrático da região, acho que atualmente deve estar para Venezuela e Cuba, tá? O caso de El Salvador, deixa eu ver a corzinha aqui, o roxinho. A gente vai ter aqui também, desde a partir do Bukele, uma queda significativa aqui também na democracia no país, a partir dos anos 2018 mais ou menos aqui. Qual que é esse azul aqui? O caso da Bolívia, né? A gente tem, durante o governo do Evo Morales, uma concentração de poder, então a gente vai falar um pouquinho mais demoradamente da Venezuela, da Bolívia mais para frente, tem uma erosão gradual, mais tranquila, e depois uma queda significativa quando vai ter o golpe contra ele, vai entrar em esse, depois uma retomada mais para frente, né? E o caso do Brasil, que é o U-turn, né, que eles são chamados, que é uma erosão durante o governo Bolsonaro e depois sai Bolsonaro com uma retomada da democracia no governo Lula, tá? Então, a gente vai ver essas quedas, mas que depois vai ter uma retomada, o U-turn. Tem U-turn e o oposto, né, que é uma melhora e uma queda, né, depois na sequência. Passa, por favor. Como é que eu estou aqui? Oi, só adicionar para o pessoal que essas ferramentas são online. Então, vocês conseguem fazer isso aí utilizando esse site que tem. Então, quando vocês forem representar o país, vocês conseguem traçar esse histórico para visualizar como é que é daquele estado que você está representando e comparar, por exemplo, com a América Latina em si. Então, se colocar em comparação com a região. Então, isso que o Ítalo fez aí, dos dois, tem a ferramenta online, não é complexo de utilizar. Já sai o gráfico pronto já. Você escolhe o país, escolhe o indicador. Esse aí que eu usei é o Electoral Democracy Index, que é o mais geral deles. Mas tem específicos, tá? Que é de igualdade democrática, tem de mais de liberdade política. Então, esse é o mais geral, tá? Esse é mais ou menos o indicador que congrega tudo, tá? Mas existem outros específicos que se pode usar ali no debate, né? A depender do tema que tá se debatendo. E outro... Só para adicionar, esses indicadores aí, o interessante é que você olhe lá o codebook.
tem um livrozinho explicando como aquele índice é construído. E lá, por exemplo, um dos componentes é liberdade de expressão. Então, pode ser que um daqueles elementos ali esteja configurado como é que o Estado, por exemplo, a Venezuela, totalmente, ela não dá liberdade de expressão. Então, vai ser um indicador muito ruim. Então, vocês podem dividir esse index lá em vários, né, o índice em vários componentes e vai visualizar em cima daquilo. Então, é interessante ler esse codebook também para saber como é construído o índice e trabalhar com os componentes, porque dentro da própria plataforma tem como separar os componentes e ter dados de cada um deles. Aí pode ser uma ferramenta interessante para vocês utilizarem também. Realmente muita coisa para explorar. O codebook é grande, mas a gente pode passar uns 4 índices principais lá, nos índices da democracia, e aí a gente passa aí, vocês dão uma explorada, tá? E aí o outro segundo grande forma assim, de erosão da democracia, né, que tem se notado na América Latina, é o uso de outros mecanismos, vamos dizer assim, com fins políticos, né? Então, os mecanismos constitucionais por oposições agressivas que vão, vamos dizer assim, dar uma forçada na barra para usar um mecanismo constitucional para derrubar um governo, tá? Então, o uso de impeachment são correlatos numa forma de uma simulação do mecanismo do parlamentarismo, tá? Então, você vai pegar as instituições e usurpar de forma mais agressiva. E aí vai dar, né, forçar um presidente legítimo a deixar o poder sem bases legais, tá? E aí, isso vai variar também da legitimidade desse processo. Então, a gente vai ter aqui alguns casos que eu trago de exemplo. O Zelaya, que foi um golpe militar bastante claro, mas que teve uma tentativa de uma fachada legal ali, tá? Vai assumir um sucessor político, tá? Às vezes pode ser o vice, pode ser o presidente do Senado, na ausência do vice, por exemplo, né? Pode ser alguém que está ali na linha sucessória. Isso dá uma cara de legitimidade, né? Então, o Zelaya foi um golpe militar, tá? Só que foi legalizado pelo judiciário, por exemplo, tá? O Morales foi a mesma coisa, né? Foi um golpe militar, ele renunciou, mas ele foi forçado pelas forças policiais, né? Nem sei o que é isso, não. A abdicar, né? A renunciar ao seu mandato, porque, enfim, havia, né, uma pressão muito forte, estavam, por exemplo, perseguindo outras lideranças do MAS, por exemplo, né? E temos alguns que vai se aproximando mais da legitimidade, né, nessa escala, mas que são, em alguns pontos, questionáveis. O caso do impeachment do Lula, que foi, de acordo, na Constituição Paraguaia tem a previsão do impeachment, né? Só que não tinha lá previsto exatamente quanto tempo duraria o processo. Então, o que eles fizeram? Definiram que ele tinha 2 horas de defesa legal lá e derrubaram o cara em 24 horas, né? Então, assim, não estava previsto na Constituição, estava previsto apenas o impeachment, mas que o Congresso definiria como ele seria. E aí forçaram a barra e fizeram de qualquer jeito para derrubar ele mais rápido, para não ter tempo dele se organizar e, vamos dizer assim, barrar esse processo. E o caso da Dilma, né? O caso da Dilma seguiu todo o rito constitucional brasileiro, né? Só que ela foi impeachmentada por conta de pedaladas fiscais, né? E a gente sabe que a motivação não foi, obviamente, essa, né? O que aconteceu? Foi uma motivação política e a pedalada fiscal foi o que encontraram ali para justificar, tá? Lembrando que no mesmo ano, acho que todos os governadores estaduais fizeram a mesma pedalada e não foram afastados, por exemplo, do cargo, tá? A pedalada fiscal acontecia em geral no Brasil, mas a Dilma foi a única que perdeu o mandato por isso, né? Então, assim, está previsto na Constituição, mas uma oposição mais agressiva força a barra e usa esse mecanismo para tirar um governo que havia sido eleito, né? E aí, claro, entra do contexto da democracia, que é o presidente também que não tem maioria legislativa, não tem apoio popular, dificilmente vai se manter no governo, tá? E aí foi o caso da Dilma. Dentro da legalidade, mas isso gerou um processo de erosão da democracia nesse país, tá? Vai entrar o Temer, né? O Brasil já vai começar, se vocês verem lá no gráfico também, a erosão da democracia no Brasil vai começar já a partir de 2016, tá? E aí é na esteira do antipetismo, né, e dessa oposição mais agressiva que o próprio Bolsonaro vai entrar e vai começar, de fato, a gerar uma erosão maior na democracia, né? Então, o que a gente vê nesse processo? Os interesses políticos vão prevalecer sobre as regras das instituições, tá? Então,
vai se dar um jeito ali de usar a Constituição para forçar essa saída, para gerar um resultado político de interesse, né? A gente sabe, a Dilma tinha um legislativo muito averso a ela, né? O próprio PSDB não vai reconhecer o resultado, vai começar a dificultar o governo, e isso vai gerando uma crise que, até o fim, vai gerar um resultado que era aquele de maior interesse para a elite brasileira, tá? Elite econômica, elite política, né? O que mais a gente vai ver? Sucessores que são intransigentes, né? Que vão exigir urgência nos resultados, né? Vai gerar uma polarização política, né? E vai ter uma oposição com comportamento geralmente antiburocrático, tá? Então, seja saudosos da ditadura, né? Seja sucessores que não respeitam as regras institucionais, que atacam as oposições, que atacam o governo anterior, né? E que vai aumentar o nível de tensionamento político e o nível de agressividade política de forma geral, e isso, claro, é prejudicial à democracia de forma geral. Vamos lá. Aqui alguns outros casos, né? O caso do Brasil, como eu disse, né? A gente vai ter ali o Brasil que vai começar a queda lá em 2015, ó, certinho em 2015, uma erosão, né? E só vai acabar quando voltar, né, a eleição do governo Lula, né? Honduras, a gente vai ter ali desde o golpe, já vai começar uma erosão antes do Zelaya, depois do golpe tem uma queda mais brusca, e a gente vai ver o período mais complexo na democracia, que só vai começar a melhorar mais recentemente, né? E o caso do Paraguai ali, né? 2012, mas um pouquinho mais estável, vamos dizer assim, né? E o caso do Peru, que é interessante também, a gente vai ter o período Fujimori aí, que é um regime fechado mais claro, via golpe, que ele vai entrar ali em 92, via autogolpe, na verdade, já vou falar disso, e depois o período de redemocratização com a renúncia dele, né? Na verdade, ele ia sofrer uma moção de incapacidade moral, e aí ele vai renunciar por telefone, né? Ele tinha fugido, estava no Japão, né? E aí vai renunciar por telefone, e o Congresso não vai reconhecer e vai fazer uma moção de incapacidade moral e vai reassumir o poder ali. E a gente tem mais recentemente uma série de quedas de presidentes a partir de 2016, e a democracia peruana ali meio cambaleando, até recentemente uma tentativa de autogolpe pelo Castilho, né, 2022. Né? Eu vou falar um pouquinho disso já. Então, tentando dar nome para os processos aqui. Tá? Como é que se pode tirar Estou vendo as formas, né, tentando dar uns instrumentos para vocês, para, né, a depender da crise que a gente for analisar, em qual caso de erosão democrática a gente for analisar, para entender um pouquinho mais as formas de potencial, de forma de remoção do executivo, né? Então, existem as formas constitucionais e as não constitucionais, e dentro das não constitucionais tem a inconstitucional também, que é o caso do golpe, tá? As constitucionais, né, elas podem ser separadas entre verticais e horizontais primeiro. O que é vertical? A vertical é a lógica que é de baixo para cima, tá? Então, o caso da vertical não existe é muito raro no sistema presidencialista, tá? Que seria o presidente cair e haver uma nova eleição. Então, o presidente ser eleito pelo voto popular. Onde que existe isso? Essa recall election, principalmente no parlamentarismo, né? Se convoca novas eleições, já que o primeiro-ministro perdeu maioria, tem que ter uma nova eleição para reiniciar a formação do parlamento para a eleição do novo primeiro-ministro, tá? E tem as formas horizontais, que é o quê? O parlamento, né, tirando o primeiro-ministro, que é pelo voto de não confiança, né, que é horizontal, mas ao mesmo tempo é simétrico. Por quê? É o próprio legislativo que escolhe o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro sempre vem do parlamento, tá? É sempre algum deputado, no caso brasileiro, né, que geralmente é uma Câmara só, seria um deputado que é alçado à posição de primeiro-ministro, tá? Mas vamos àqueles que ocorrem aqui na América Latina, que são esses casos aqui assimétricos, impeachment, pre-trial e declaração de incapacidade, e os outros dois nos constitucionais também, tá? Então vamos lá, passa por favor.
Então, já falei um pouquinho, né? Os casos do parlamentarismo são esses dois, né? O recall e o voto de não confiança. Vamos falar nos casos em que ocorrem aqui nos sistemas presidencialistas, que esses são casos em que gera muita contestação. Por quê? Porque a remoção do chefe do executivo, do presidente, ocorre por um outro poder, então não é pelo povo que escolhe, então já há um questionamento nisso, pode-se ter, né, questionamento sobre o interesse político desse processo. Tá? Por quê? É o próprio legislativo que pode ser dominado por uma oposição que tem interesse de remover o presidente, porque em alguns casos o próprio vice-presidente está na oposição. Tá? Então, quem lembra, né, quem que deu aquela força na articulação do impeachment da Dilma? O próprio vice-presidente. Por quê? Só porque ele ia herdar o cargo. Então, assim, é muito maleável o componente político. Por quê? Porque o impeachment é um julgamento político. Tá? Inclusive, se a gente não usasse o nome em inglês, se a gente usasse o nome em espanhol, seria muito mais claro, que em espanhol é juízo político, ou seja, julgamento político. Por quê? Porque é um ator político que faz o julgamento, é o Congresso. Tá? Então, não é, as bases legais existem, mas elas são interpretativas. Tá? Então, quais são os casos aí? O impeachment, tá? Que é o que a gente conhece, que é o caso brasileiro, né? Em que a acusação ocorre pela Câmara Baixa e o julgamento pela Câmara Alta. O Congresso julga, né? O Congresso acusa, o julgamento ocorre na Câmara Alta e exige uma maioria qualificada. Tá? É um processo, né, que exige uma série de critérios, etc. Né? Ele é legal, ele é constitucional e ele é legítimo na maioria dos casos. Tá? Na época do impeachment do Collor, por exemplo, ele foi pouco questionado em termos de legitimidade. Só o Collor que, né, falou, esse é um golpe, total. Né? Mas ele foi muito aceito, né? E houve até um acordo nacional, PT e PSDB se juntaram, né, para votar o impeachment dele. Então, assim, né, os dois, o governo e a oposição se juntou. Né? Não foi no caso da Dilma, por exemplo, que é o centrão que vai com todo mundo e a oposição que organizou a queda dela. Né? Os próprios partidos tiraram o apoio do governo Collor para aderir ao impeachment. Tá? Esse é um caso aí, ele é mais legítimo também porque ele exige maioria qualificada. Tá? Ele é diferente das declarações de incapacidade, que em muitos casos exige maioria simples. São os casos que ocorreram no Equador. Né? O que aconteceu lá em várias vezes, né? O presidente perdia as condições de governar, tal. Eles tinham lá, o Congresso se juntava, fazia uma declaração de incapacidade moral, precisava de maioria de 50% só e tirava o presidente. Né? Então, é muito mais questionável esse processo. E também porque não existe uma base legal. O que é incapacidade moral? Ou incapacidade mental. O cara lá foi afastado por incapacidade mental. Fala, o cara é louco, né? Pô, mas não tinha um laudo médico dizendo que o cara é louco, né? Então, o Congresso dando um laudo médico para falar que o cara é louco ou não, né? Então, assim, é muito mais questionável. Então, esses mecanismos de julgamento político, né? Eles estão aí dentro de uma zona cinzenta que pode gerar um questionamento, uma briga, mas, ao mesmo tempo, né, existem alguns mecanismos que são mais legítimos que outros. E o outro mecanismo é o pre-trial, que é o modo jurídico, que é o legislativo afasta e o julgamento quem faz é a Corte Suprema. Tá? Esse aí tem um pouquinho mais carinha de legalidade, porque é um corpo jurídico que faz essa análise do julgamento. Né? Mas não dá para dizer que o STF está afastado da política? Não. Né? A gente sabe que, enfim, o STF é muito influenciado pelo clima e pela situação política. Né? Então, também, os próprios guardiões da Constituição vão dar um jeitinho para a Constituição também resolver um problema político em alguns casos. Tá? O impeachment do Pérez, lá na Venezuela, em 93, foi por esse mecanismo do pre-trial. Tá? Vamos lá, próximo. E tem as remoções não constitucionais. Tá? Existe pela pressão popular, revolução, revolta. Tá? As revoluções, igual já existiram na América Latina, já não existem mais, mas elas podem servir para dar mais legitimidade para um processo de remoção do presidente. Tá? Então, quando há uma pressão popular, né, que é um mecanismo que não está previsto na Constituição, o presidente perdeu o apoio da população, tem protesto, então o presidente pode cair. Não existe isso. Né?
mas é um mecanismo não constitucional que serve para legitimar o processo, né? O caso do Collor, né? Os caras pintados, né? Pô, torna o processo todo muito mais fácil. Se a Dilma também tivesse maioria política, apoio popular, ela não teria caído, né? Só que a gente estava lá, né? Desde 2013, não vai ter Copa, fora a corrupção, toda essa turma aí, MBL mobilizando para acabar com o governo, né? Então, assim, o apoio popular valida, em certo sentido, e legitima, em certo sentido, a queda de um presidente, né? Ou a própria força uma renúncia também, uma renúncia forçada de alguma forma. No caso do Fujimori, tem o impeachment do Collor aqui, né? Não está provisto na Constituição, mas não é constitucional. A população tem o direito de fazer essa mobilização, de pressionar, né? Só que ela vai ajudar a legitimar esse processo, né? E tem os casos inconstitucionais, que aí é golpe, é uma remoção forçada por uma elite. Em muitos casos tem o componente militar aí envolvido, tá? Então, o caso do Zelaya, né? O caso mais recente contra o Evo Morales, teve o caso do Mauad no Equador em 2000 também, tá? Os golpes militares são cada vez mais raros na América Latina, né? Mas eles, vira e mexe, aparecem aí. Na Guerra Fria tinha todo dia, né? Todo dia não, mas todo ano pelo menos. Hoje em dia é mais raro, né? Mas eles ainda existem, né? E eles são geralmente, existe sempre um componente inconstitucional de remoção forçada pelo uso da força, tá? Dos militares. Próximo. Chegando ao final aí, vamos ilustrar com um caso boliviano, né? A Bolívia tem um histórico, também a América Latina na casca de nós nesse sentido. Tem histórico de golpe militar pra caramba, de participação de militares. Já teve até regime militar de esquerda na Bolívia, já teve derrubada de presidentes, interrupção de mandato presidencial via renúncia, desde a terceira onda de democratização, já teve um período de governo hegemônico via que o Evo Morales concentrou poder, se reelegeu 2, 3 vezes, né? Já teve caso da OEA se envolvendo para além do necessário, mais recentemente. Já teve golpe desde a terceira democratização para tirar o Evo Morales. Então já teve de tudo ali, né? Então, o que a gente tem aí, por exemplo? Teve a renúncia do Ciro Suazo em 1985. Primeira coisa, ele foi eleito em 80, ele só vai assumir em 82. Por quê? Porque os militares não deixaram ele assumir. O cara é eleito, já deram golpe. Teve junta militar que governou por 2 anos, até ter uma pressão muito forte, o cara vai conseguir assumir em 82, né? Vai ser um governo minoritário, vai ter crise política, econômica, não vai conseguir governar, não vai conseguir sair da crise econômica também, até que vão tentar dar um golpe nele em 84, ele não vai cair, até que em 85 ele não aguenta e vai renunciar, né? A partir daí, os 3 maiores partidos da Bolívia vão se juntar e falar, não, vamos fazer um jeito do presidente conseguir governar. Foi meio que o presidencialismo de coalizão boliviano, que foi a ideia do Pacto por la Democracia. Esses 3 principais partidos vão falar, olha, quem ganhar vai governar, só que ele vai ter que dividir o poder. Vai ter que dividir ministérios com um outro partido, vai ter que dividir recursos para esses outros partidos dar o apoio, né? E aí vai haver um consenso entre esses 3 partidos, as principais elites políticas também, e os próprios militares, os militares participar cada vez menos da política na Bolívia também. Então vai ser esse pacto por la democracia, né? Vamos tentar sair desse barreiro que a gente está aí. Isso vai funcionar muito bem até a crise do gás lá em 2003. Então a gente vai ter um período aí de 85 a 2003 que a democracia boliviana, né, vai começar a se fortalecer, a funcionar, a se institucionalizar, né, com todos os seus defeitos, mas funcionando dentro de uma lógica democrática de negociação, né, e de distribuição do poder, né, até começar a crise do gás, tá? E aí vão cair 3 presidentes bolivianos nesse período, né? Vai começar uma disputa interna muito forte entre sindicatos, entre elites políticas, em termos da questão do gás. O gás natural que vai avançar muito a exploração, e vai começar uma disputa pela nacionalização do gás, que era a principal riqueza boliviana. E aí os movimentos da esquerda vão começar a falar, não, a gente tem que nacionalizar esse recurso, e o gás era vendido a preço de banana, né, principalmente exportado. Então vai começar essa disputa interna, né, entre, né, elites políticas cooptadas por forças internacionais que queriam manter esses contratos do gás e grupos internos que queriam essa nacionalização.
vai ser uma desgraça, né? Um momento de muitas quedas de presidente, 3 presidentes caem, até que vai o Evo Morales conseguir finalmente reunir um grupo político maior, né, e em torno do MAIS, e vai conseguir se eleger prefeito e avançar com essa pauta da nacionalização do gás. Tá? Então, o Evo Morales vai conseguir congregar essas forças e vai começar a governar, né? Ele vai promover uma série de reformas, tá? Vai promover uma série de avanços sociais graças a essa própria nacionalização do gás. Então, o país vai ficar mais rico, vai resolver vários problemas econômicos e vai finalmente começar as populações antes marginalizadas pelo Estado boliviano, principalmente as populações descendentes dos povos originários, vão começar a ter participação política, vão começar a ter acesso à riqueza e ao Estado e acesso à política também, né? Mas isso vai ter um efeito negativo que vai ser o aumento da concentração do poder também no MAS e no Evo Morales. Então, o Evo Morales, o que ele vai fazer? Né? Ele vai começar a impor limites à competição política, então vai centralizar muito o poder no MAS também, a oposição vai ser perseguida em alguns momentos, vai conseguir eleições limitadas, então ele vai aprovar uma nova Constituição em 2009 que ele vai poder se eleger, né? Depois ele vai apelar ao Tribunal Constitucional, falar que o primeiro mandato dele não contou, porque só contaria a partir da nova Constituição, aí ele vai poder se reeleger novamente, e depois ele vai fazer um referendo para tentar descumprir a Constituição e dizer, olha, a população quer que eu me reeleja novamente, ele vai perder o referendo, né? Então, ele vai consultar o povo se ele pode se reeleger mais uma vez, o povo vai ser contra, né? E aí ele vai levar para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional vai dizer que era um direito constitucional ele poder se reeleger novamente, tá? E aí isso tudo vai criar um imbróglio que vai levar a esse golpe de 2019, né? Então, essa última eleição dele já é muito contestada, o direito dele de participar, ele só vai conseguir participar porque ele tinha um Tribunal Constitucional, né, controlado de maioria de apoiadores dele, né? E aí vai gerar essa crise de 2019 que vai ter o envolvimento de uma organização internacional muito direta, né? Então, ele, né, quando está se avaliando os resultados das eleições, a OEA vai declarar que houve fraude nas eleições, né, com todas as letras. Isso vai gerar uma mobilização popular e também as forças militares, principalmente as forças policiais, vão mobilizar e começar uma perseguição política a representantes do MAS. Ao Evo Morales, a prefeita de La Paz também, à época, vai ser lixada na rua, inclusive, enfim. Então, a OEA vai ter, e aí depois a própria OEA vai recuar, né? Vai recuar e vai falar não que vai ser avaliada as atas das eleições. Então, a gente vê aí um caso de uma série, um país que passou por todos esses processos aí que a gente viu, tá? E, em alguns casos, né, não entra, né, mais claramente como, vixe Maria, eu pulei o caso de autogolpe, hein, que foi aquele que ficou lá para antes. Volta só um pouquinho, só para eu falar o autogolpe, foi um slide que ficou perdido, desculpa, gente. Mas só para dar nome aos bois, volta mais um, esse aqui, né. Outros casos de remoção, a morte cruzada, tá? O presidente decreta o fim do seu mandato ou decreta novas eleições legislativas e executivas e o fechamento do parlamento, tá? Essa é a morte cruzada, teve no Equador 2023, e o autogolpe, que é inconstitucional, tá? E teve do Fujimori em 1992 e no castigo frustrado em 22. No caso, esses casos aqui do Evo Morales, não teve nenhum caso de autogolpe, tá? Teve outras formas de erosão da democracia por dentro. Pode voltar lá. Eu acabei, esse slide eu mudei a ordem, ele ficou perdido e eu esqueci dele. Bom, resumindo, concluindo, tá? Já falei bastante. O que a gente tem que entender, né, no contexto internacional? Primeiro, a gente está no cenário de erosão da democracia internacionalmente, tá? Então, está mais comum esses casos de governos, né, se tendo uma certa piora nos indicadores democráticos, feitos principalmente por lideranças da extrema-direita e da extrema-esquerda. Tá? Que mais? Existe atualmente, né, um cenário mais averso às autocracias do que existia na Guerra Fria, por exemplo, né? Mas o direito internacional e as organizações internacionais
funcionam dentro de uma lógica política também. Então, o contexto político regional e internacional faz diferença. Então, se a gente tem o Trump nos Estados Unidos ou o Biden nos Estados Unidos, faz diferença, na OEA, por exemplo. Se a gente tem governos de esquerda na Unasul, no período da Unasul, governos de direita, faz diferença. Né? Se a gente tem um predomínio de governos de uma ideologia do que de outra, vai fazer diferença. Né? Tem que entender quem é essa liderança que é o paymaster dessa instituição. Então, na Unasul era o Brasil, por exemplo. Então, quem estava no poder no Brasil fazia diferença também no funcionamento da própria Unasul e no Mercosul. Então, o caso da suspensão do Paraguai, né, vai ocorrer quando há predomínio da esquerda e quando no Brasil há um governo de esquerda, né, e vai ser a suspensão do Paraguai de imediato, vão botar a votação e a adesão da Venezuela no momento seguinte. Então, isso vai fazer a diferença. Existem as instituições internacionais, existem os protocolos, os anexos, né, das organizações internacionais sobre cláusula democrática, que gera um incentivo institucional à democracia, mas tem um componente político ali também. Tá? Existe componente doméstico também, então você tem uma liderança hegemônica, você tem uma oposição agressiva que quer derrubar o governo, se as Forças Armadas estão politizadas, estão participando mais ou menos. O caso da Bolívia, que eu esqueci de comentar, foi um golpe frustrado recentemente, né? Foi agora, né? Foi esse ano, né? Faz 3 meses, sei lá, 2 meses, né? Os militares estão voltando a se politizar. No governo Bolsonaro participaram muito, no governo Temer também. Agora eles deram uma segurada na onda aí, né? E em outros países estão participando mais, tá? Então tem que ficar de olho também na questão da politização das Forças Armadas. Concluindo, o contexto muda, tá? Então, atualmente, erosão da democracia, um cenário politicamente mais fragmentado na América Latina, né? Isso vai mudar a legitimidade dos processos, vai mudar como que os outros governos enxergam, né, a condição da democracia no seu vizinho, no seu parceiro ou adversário político. Isso vai gerar até diferença na interpretação, na legalidade do processo. Tá? Então, assim, em última instância ainda, né, dá para dar uma ajeitadinha na legislação, na interpretação do direito internacional para considerar, para condenar um regime ou outro. Tá? Então, é isso. Vocês vão ter que, discutindo democracia, né, numa simulação de organização internacional, vocês vão ter que entender um pouquinho das regras da instituição, vocês vão ter que saber que elas vão ser sempre permeadas pelo componente político e pela ideologia do governo que vocês estiverem representando. Tá bom? É isso. Obrigado. Tem as referências aí e o QR Codezinho com as minhas infos. É isso, gente. Valeu. Passo a palavra aí para a Lúcia. Em nome da comissão organizadora da Simulacro 4.0, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e também as considerações do professor Igor, que foram enriquecedoras para essa parte. Muito obrigada, professor, por todas as contribuições. E eu gostaria de informar, em relação à lista de presentes, para quem não se inscreveu na plataforma de eventos da UFT, façam sua inscrição para garantir o certificado e também vai passar, já passou a manga, uma lista de presentes aqui também, que vocês ganhem o certificado. E agora nós iremos abrir para a rodada de perguntas. Quem tiver interesse, levante a mão. Nós iremos fazer uma rodada entre 2 a 3 perguntas e o professor responde. Antes disso, alguma consideração, professor Jean, professor Fernando? Então, quem tiver perguntas, pode levantar a mão. Por gentileza, fique em pé, já que não temos microfone, e pode fazer a pergunta. Quem está assistindo a transmissão, que tiver alguma pergunta, pode digitar no chat, que nós iremos repassar também ao professor, por favor. Professor, tem uma, já que ninguém em relação às nomenclaturas, como que ficaria mais fácil para quem vai simular aprender em relação, por exemplo, a
ultradireita, direita radical, extrema-direita, essas nomenclaturas? Como que... Por exemplo, isso aí vai muito de autor, né? Tem autor que vai chamar de extrema-direita, tem gente que chama de novas direitas, tem gente que chama de extrema far-right, né? Tem gente que fala direita radical, alt-right, tem, qual mais? Direita populista, né? Assim, eu acho que essas são mais nomenclaturas, talvez, da própria literatura para classificar esses regimes, né? Eu não acho que isso talvez um conceito que vai entrar numa simulação de um país falando sobre o outro, talvez, né? Até porque isso na diplomacia fica um pouquinho mais escondido, né? O que eu acho que pode se dizer, né, o que se deve procurar são essas definições de erosão da democracia, né? Ou dos mecanismos utilizados, né? Olha, temos aqui o caso do governo, né, ou do país que houve uma erosão, né? Por quê? Porque está havendo uma perseguição à oposição, né? Tal liderança opositora foi presa, né? Ou teve seus direitos políticos cassados, ou os representantes desse país fazem uma perseguição à imprensa, ataque à imprensa, né, sistemático por parte dessas lideranças, né? Eu acho que é mais nessa linha que eu acho que dá para avançar, né? A definição, né, dos governos de extrema, né, ideologia, aí é mais, eu acho que são caixinhas, né, que a literatura, os autores tentam dar para rotular esses governos aí. Acho que quando se for, talvez, escolher o país ou a crise, talvez, não sei se vai ser um tema geral, né, erosão democrática nas Américas, ou se for tratar de uma crise específica, aí dá para tentar, né, pesquisar na literatura os países que você está representando, e aí você vai poder ler, né, ó, eu estou representando a Argentina, estou representando o Brasil, né, a literatura está classificando esse governo dessa forma, é de esquerda, é de direita, é da extrema direita, né, e aí para você poder personificar essa liderança aí, ou personificar as posições dessa liderança, na verdade, né, representar esse governo, essa liderança. Muito, talvez melhor do que isso ainda é verificar como aquela liderança se auto-intitula. Boa. Então, por exemplo, Bolsonaro se auto-intitulava sempre de direita, tradicionalista, conservador. Então, como é uma simulação diplomática, então a auto-intitulação dele é mais fácil de dialogar, por exemplo. Aqueles estados que os líderes se auto-intitulam de direita vão ter uma percepção de uma junção maior, por exemplo, para dirimir uma determinada temática. Então, tentem visualizar esses alinhamentos, que geralmente ocorrem de ideologias. Tá? E eu acho que uma preocupação também, Ítalo, é que às vezes a gente comete o erro de achar que o que a gente entende de direita e de esquerda pode ser aplicado a outro país, e não necessariamente. Então, você tem que analisar a história daquele país e entender como é a configuração de direita, de centro, de esquerda, de centro-esquerda, centro-direita, que não é a mesma percepção que a nossa. Então, tem esse cuidado também, que às vezes pode ser um diferencial. Só também nesse mesmo caminho, né, lembrar que esses movimentos de algum tipo de ruptura, né, eles se auto-intitulam. Então, você não vai ter, eu não lembro de algum ator estatal, de algum estado chamar diretamente Venezuela de Revolução Bolivariana, deixando em algum momento aqui ou lá, mas normalmente o governo da Venezuela, enquanto foi muito comum, né, durante o governo de Chávez e durante o governo do Maduro, né, se auto-intitularem como governo dos revolucionários. De uma forma paralela, né, mesmo que ocorreu no Brasil, quando em 64, né, houve um golpe, né, os militares se intitulavam como revolucionários que haviam a redenção, né, a revolução redentora. Então, voltando ao elementos que o Ítalo comentou e o Jean também, né, sempre atentar como se tem o Estado, ele cria uma própria narrativa. E essa narrativa ela passa diretamente por próprios adjetivos, substantivos, classificações políticas, teóricas,
de como ele vai se portar, tanto com seus atores internos, quanto aí na seara internacional. Tem que ter uma atenção para não cair no anacronismo, gente. Anacronismo é uma coisa muito complexa e complicada na hora de se expor publicamente. Hoje em dia está realmente mais complexo de fazer essa identificação. Antigamente, na Guerra Fria era mais fácil, era regime militar, né? Esquerda e direita era mais claro, né? Hoje em dia já vai existir mais casos que estão nessa zona cinzenta ali que eu mostrei do impeachment, né? Existe o impeachment que segue o rito constitucional, existe o impeachment que é feito às pressas, né? Existe a declaração de incapacidade mental, existe uma renúncia forçada, existe um golpe mais com uma continuidade do mesmo regime. Então tem muitas nuances aí e isso tudo vai depender muito, né, de como ocorre o processo, né, de como ele está próximo da legalidade e de como vai ser a leitura de quem está em torno e do sistema internacional como um todo, tá? Então, como eu disse, né, hoje em dia na América Latina, que está um cenário mais fragmentado, a interpretação e a leitura ainda tem na América Latina vários governos que reconhecem e já reconheceram a eleição do Maduro e outros que não, né, a eleição esse ano, né? Então a gente vê que o cenário está muito mais dividido, né? Anteriormente era mais raro, né, alguém questionar o regime do Maduro, principalmente na Onda Rosa, né? Claro que a gente teve uma erosão desde então, mas a gente teve uma transformação regional também, tá? Então vai ter que olhar isso e ficar bem de olho, saber o seu país e saber o tema que está sendo debatido. Além da Milena, tem mais alguém pergunta? Ok, então, os três vão fazer as perguntas e o professor responde uma rodada só. Tá bem? Desde primeiro se o pessoal do chat fazer Não tem nenhuma. Então, vamos por Milena, pode falar com o favor. Se a gente falar sobre legislações internacionais para a democracia, mais alto é pouquinho, por favor. Legislações internacionais para a democracia, e questões da cooperação política internacional relacionada à preservação da democracia. O que eu mencionei, né, é que as organizações internacionais passaram a incorporar algum anexo, protocolo adicional, né, a sua legislação sobre democracia, né? Então a União Europeia, acho que foi pioneira com isso, né, de trazer ali, vamos dizer assim, requisitos de cumprimento de normas democráticas para ser aceita na União Europeia, né? Aí depois a gente tem aqui nas Américas, a gente tem, né, a OEA vai incorporar a resolução 1080 em 91, né? Aí vai ter o Inter-American Democratic Charter em 2001, né? E a gente vai ter no Mercosul o protocolo de Ushuaia em 98 e vai ter na Unasul o protocolo adicional em 2010. Então, um adendo a esses acordos, que é uma legislação internacional que vai colocar, vamos dizer assim, condicionantes democráticos para poder ser membro dessas organizações, né? É mais ou menos isso aí. E só que a interpretação disso, né, e a suspensão de um país dessas organizações, em muitos casos, pode ter um componente político aí, tá? Então, claro que tem um componente legal, que ele vai ser observado, mas a gente viu o caso que eu mencionei do Lugo, caso da Dilma e caso do Evo Morales mais recentemente, né? O caso do Lugo e da Dilma, Unasul e Mercosul, e o caso do Evo Morales com a OEA. Tá? Então, tem essas legislações aí, que, principalmente da OEA, tá? Que a gente vai simular a OEA, vocês têm que olhar bem aí o Inter-American Democratic Charter. Tá? Vocês, só pedir para complementar, vocês vão ter um workshop sobre isso, né? Eu vou dar um workshop sobre o EA, e eu vou traçar um pouco dessas legislações, né? O mais importante que o Ítalo está falando são as cláusulas democráticas, e são a implementação de legislação que vai dizer: se você não for democracia, você não pode participar da organização. Então, isso gera um constrangimento. Só que aí a grande questão que o professor falou, depois que há uma ruptura, como é que vai julgar, né? Às vezes há a complicação de julgar se houve a ruptura ou não, porque cada vez mais difícil esse processo de ruptura. Marcos e Wellington.
Vou passar a pergunta para me apresentar. Tá, enfim. Oi, gente. Oi, professores. Só uma questão aqui. Eu fui para o Enel mês passado e a primeira palestra do Enel foi justamente sobre essa questão da do autoritarismo e conservadorismo. Faz parte do processo democrático essa ida e vinda de uma hora direita, outra hora esquerda, pode ser que haja no centro, mas geralmente sempre essa polarização direita e esquerda. E atualmente a gente está vendo muito isso, tanto na Europa, que recentemente na Áustria foi eleito governo de direita depois de muitos anos, essa crescente de governo de direita. E foi o caso da América Latina nos últimos anos. O que, né, como eu disse, não é um problema. É importante que haja essa divisão. O problema é quando acaba agindo um extremo nisso. Quando o conservadorismo acaba superando tudo, então ficando no poder e tal, e etc. A questão é que, a pergunta, o senhor lê que... Peraí, me perdi na minha cabeça. Com essa alternância de poder que é vista, quando se trata da América Latina, qual é a região de desenvolvimento? O senhor entende que essa onda acaba perpetuando a erosão da democracia, acaba fazendo com que o problema seja maior no quesito de que quando se trata de um governo de direita, como pode ser visto no gráfico que o senhor mostrou, no Brasil, a democracia acabou diminuindo. Então, o senhor vê que em governo de direita, a democracia acaba sendo erodida de uma forma mais expressiva do que poderia acontecer, por exemplo, no governo de esquerda? A minha pergunta também está dentro do Marcos, porque, assim, como ele mencionou sobre essa questão da alternância, né, dos poderes dos demais países da América Latina, como que se mostra a eficácia da OEA nesse contexto? Tá. Olha, não há uma relação direta, tá? Entre que só tem erosão dos governos de direita e nos de esquerda, não. Via de Venezuela. Tá? Existe o caso da própria Bolívia no governo Evo Morales, tá? Teve avanços sociais e econômicos muito claros, mas teve algum retrocesso democrático, tá? Pela própria lógica da alternância de poder, né? Que é uma lógica da democracia, né? Pelo menos a alternância entre indivíduos, né? Poderia ter se eleito, por exemplo, um sucessor dele no máximo, né? Mas agora que está um sucessor dele no máximo, ele está tretando com o próprio sucessor, né? Então, uma liderança muito hegemônica, né? Que tenta controlar o sistema. Mas temos casos de direito também, a gente viu agora, né? O Bolsonaro no Brasil, o Trump, enfim, Modi, Orbán, tem muitos exemplos também, tá? O que eu acho que a gente tem visto, ou mais recentemente essa erosão, né, são casos que estão ganhando, né, força somente pela lógica da própria rede social, do acesso mais direto entre eleitor e presidente, né, de lideranças populistas, tá? Então, o que está acontecendo? A democracia liberal, a galera meio que cansou. Pô, não tá de o que está acontecendo? Está havendo mais concentração de poder econômico e político. Então, está havendo uma distância muito grande, né? A gente está vendo que está difícil, por exemplo, você subir na vida, ficar rico trabalhando, né? Vamos dizer assim, a grana está cada vez mais concentrada em milionários e bilionários, né? E o pessoal vai cansando, né? Enquanto que as gerações anteriores compravam uma casa, ou lá nos Estados Unidos pagavam a universidade, né? Agora eles não fazem mais isso, né? Eles não pagam nem plano de saúde mais. E aí o que a população vai falar? Porra, quero alguém que resolva isso. E quem que eles vão acreditar? No cara que fala que vou acabar com o establishment, vou acabar com a corrupção, vou resolver tudo de uma vez, né? Então a democracia liberal, tradicional, que nos anos 90, 2000, estava entregando o quê? Uma distribuição de renda, conquistas sociais, aqui na América Latina, usando a América Latina, né? Os governos da centro-esquerda, né, conseguiram entregar várias conquistas sociais, né? Mais acesso à educação, uma melhoradinha na saúde, né?
mais acesso à moradia, né? Mais dinheiro, mais consumo, né? Só que aí na hora que o negócio começa a degringolar, a gente passa por uma crise começa lá em 2014, uma crise econômica e política, o pessoal vai cansando. Aí chega alguém em 2018 e fala, eu vou resolver a corrupção, eu vou acabar com o PT, que é o grande problema do Brasil, etc. O pessoal cai nesse canto. E esse tipo de discurso, esse tipo de solução que vai ter que ocorrer pela via não institucional e independente de regras, independente de um processo democrático de decisão, vai gerar uma erosão da democracia. Tá? Então, mais ou menos isso. Aqui no Brasil, a gente conheceu esse processo vindo pela direita. Tá? Um pouco antes, a Venezuela viu esse processo vindo pela esquerda. Né? O que a gente tem visto é esse caso das lideranças da direita radical, da extrema-direita, ocorrer de maneira muito similar em alguns países-chave. E a gente observou no Brasil, observou nos Estados Unidos, são países que a gente conhece melhor, então às vezes dá essa impressão de que, é a direita, mas essas lideranças hegemônicas têm vários exemplos da direita, né? Mas a gente não pode esquecer que também tem da esquerda, tem aqui na América Latina, eu falei de Chávez, do Maduro, falamos agora também na Nicarágua, do Ortega também, que é um governo de esquerda, tá? Então, eu falei do caso de El Salvador também, que é o Bukele, que é um de direita. Tá? Então, elas ocorrem aí, são geralmente essas lideranças populistas que falam, vou resolver tudo, vai ser na bala, vai ser assim, vai ser queira ou não queira, eu vou governar para a maioria. É isso aí que mais ou menos vai gerando esses problemas. Trazendo para a da Wellen, repete, Wellen, que eu fui longe. A alternância desses poderes que ocorre na América Latina, tanto anteriormente quanto agora, como que funciona a eficácia da OEA com tantos poderes diferentes, assim, numa reunião? Consegue ser eficaz no final dela? O que eu acho que está mais difícil, né, talvez é a polarização. Né? Quando a gente tem mais disputa, a gente vai ter mais divisão dentro da própria OEA. Né? Outra coisa que entra aí um pouquinho, né, eu nem falei quase, mas estava ali na apresentação, acabei passando reto, a lógica, né, de um momento que durante a Onda Rosa foi mais tranquilo, porque foi um período em que os Estados Unidos estavam menos de olho aqui na região. Né? Então os Estados Unidos estavam mais preocupados com guerra do Iraque, Afeganistão, a América Latina estava mais redondinha, funcionando aqui, e nesse período, vamos dizer assim, a democracia avançou aqui e a gente estava meio que resolvendo coisas, inclusive excluindo os Estados Unidos, tá? Das organizações regionais, né? Fazendo reuniões e não convidando expressamente os Estados Unidos e Canadá. Tá? Então, resolvendo. Agora, com o período em que a China está com uma maior infiltração aqui e os Estados Unidos estão no período de disputa hegemônica com a própria China aqui na região, está tentando retomar o seu poder sobre a região, né? Aí vai ter, aqui no próprio Brasil, né? Dar uma forçada aí, também se juntando aí a forçada da Lava Jato, participando diretamente, né? Aqui do processo político no Brasil, a gente vai ter algumas mudanças em que a OEA vai começar a ser vista de maneira que a OEA sempre foi vista com desconfiança pela América Latina, porque fica nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o principal país ali, consegue exercer um poder mais significativo, né? Mas ela foi vista de maneira mais neutra durante esse período que os Estados Unidos estava menos presente, vamos dizer assim. Agora, no cenário mais fragmentado, eu acho que vão se formar, querendo ou não, coalizões entre governos próximos ideologicamente. Eu acho que está existindo essa tendência de maior fragmentação no âmbito internacional. E a gente viu o próprio governo Bolsonaro. Bolsonaro foi se aliar à Arábia Saudita, Hungria. Quem que era a Hungria na política externa brasileira? Israel. Quem que era Israel na política externa brasileira? Não. Esses países entraram na pauta, né? E nas visitas oficiais, né? Antes era ali um asteriscozinho na política externa brasileira que passaram a ser muito importantes no governo Bolsonaro. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que ver, né? Claro, não vamos falar só do Bolsonaro, o próprio governo Lula, né? O governo Lula se aproximou de vários, colocou a cooperação Sul-Sul muito forte nos 2 mandatos e agora está tentando retomar isso. Deu muito mais importância para a visita de Estado da China do que dos Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente vai ver isso aí. Então, aí o Lula e o Milei estão completados. Essa é a verdade. Né? Então, a gente dificilmente vai ver
né? O Lula está esperando não pedir desculpa, né? Mas uma sinalização da Argentina. Ele já deixou claro que não vai sinalizar. O Milei veio no Brasil no evento do Congresso da extrema-direita lá, ficou fazendo filme com Bolsonaro e família lá. O cara, o chefe de Estado veio num evento, veio para Brasília, foi para Santa Catarina e ganhou uma medalha lá do Bolsonaro. Uma cena bizarra lá, uma medalha de embroxado. Uma coisa que você vê os adultos fazendo que a vergonha não cabe na sala, mas enfim. Então, enfim, a gente vê um cenário que há mais fragmentação e uma aproximação, uma polarização, né? Então, provavelmente a gente vai ver numa simulação, se ela for fidedigna, né, a aproximação entre governos mais próximos ideologicamente e que tem um discurso sobre democracia, né? Uma mesma narrativa sobre democracia. Só adicionando um pouco, complementando, e vocês acham que vão ter no próximo workshop comigo, é que vocês têm que ter a noção que em uma organização internacional a representação não há essa discussão. Por exemplo, o Brasil vai se discutir lá na organização se ele tem grupos de direita, grupos de esquerda, está uma disputa dentro do Brasil. O Brasil chega lá com um governo, o governo Bolsonaro, a representação brasileira, é o ideal da política do Brasil. Então, aquilo é tudo fechado, né? Não se discute dentro da organização internacional a alternância de poder dentro do próprio país. É aquela representação, é a política externa daquele país que é resposta de uma ideologia política muito clara. Então, é aquele governo dentro daquela representação da organização. O que vocês vão ter mais à frente de discussão é saber, né, o mecanismo que as organizações internacionais vão ter de eficácia pré-ruptura. Porque depois, por exemplo, uma das grandes problemáticas da OEA rompeu. E aí, o que eu vou fazer? Quais são os mecanismos que eu vou utilizar? Então, a grande discussão que se tem, por exemplo, de crítica à OEA, que rompeu, é muito mais complexo. Como, por exemplo, a OEA não tem força armada. Então, não pode, de repente, dizer, se o governo não sair, a gente vai intervir com o exército. Então, tem que ter um diálogo muito prévio e mecanismos para melhorar a democracia, discutir a democracia, fiscalizar, monitorar através de missões, antes que ocorra, propriamente dita, uma ruptura democrática. Então, essa discussão que você trouxe de eficácia vai ficar muito mais nisso, de como a gente vai, até nossas reuniões, quando a gente tiver a simulação de si, como é que a gente pode fazer mecanismos para melhorar a democracia, para diminuir a possibilidade de ruptura, e observar esses declínios da democracia, esses aumentos da autocratização. Entendeu? Gente, por exemplo, aí trazendo aqui o exemplo também. O PT falou que reconheceu a eleição do Maduro, o partido do próprio presidente, né, só que a posição do governo brasileiro, e aqui tem muita gente, a imprensa brasileira trata o Maduro de ditador, mas a posição do governo brasileiro na diplomacia brasileira é uma posição de tentativa de mediação e de, vamos dizer, stand-by para saber qual vão ser os próximos passos, né? E de ainda não reconhecimento de ninguém. Tem gente que já reconheceu o opositor como vitorioso na eleição, né? Então, assim, é saber que dentro do país vão ter discordâncias, mas a posição oficial é aquela que vocês vão levar para a OEA, para a simulação, tá bom? Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Silvia, por favor. Da política de países latino-americanos, a gente falou do Brasil, da Venezuela e da Colômbia. E a minha pergunta seria voltada para esses dois pontos. De que maneira você acha que a questão dos Estados Unidos influenciou na relação do país latino com o Brasil? Porque durante a pesquisa a gente viu que esse discurso dos Estados Unidos de utilizar a ajuda externa para colocar a democracia
cenário não é mais o da Guerra Fria, que havia um apoio, né, direto e claro, militar e econômico, via ajuda, né, militar e econômica, seja empréstimos ou repasses, para ditaduras de direita na América Latina. O cenário não é mais esse, mas, claro, os Estados Unidos têm os seus interesses materiais estratégicos na região. Tá? E, geralmente, esses interesses materiais estão mais aliados aos governos de direita aqui na América Latina, né? Então, enquanto os governos de esquerda vão tentar, talvez, nacionalizar o gás, ou um modelo de fomento de exportação, desenvolvimentista, os governos de direita vão ter um governo mais de liberalização, de abertura para capital estrangeiro, etc. Então, há, em alguns casos, um interesse maior, né, dos Estados Unidos. Como que isso pode, de alguma forma, impactar na democracia? A gente tem o caso brasileiro, né, que foi, primeiro, o Departamento de Estado, Departamento de Justiça, né, colaborando com a Lava Jato. Né? E a Lava Jato foi um movimento que, inicialmente, era aceito como, né, um processo legal, importante, de melhora, de combate à corrupção no Brasil, mas depois se identificou que foi um processo com inclinação política, com um objetivo político muito claro, né? E isso gerou uma degradação na democracia brasileira. Por quê? Porque gerou a perseguição de alguns atores políticos específicos, a prisão do Lula, que não pôde concorrer numa eleição. A prisão foi articulada por um indivíduo que depois se tornou ministro da Justiça do governo eleito. Né? Então, assim, o que é isso? A gente tirou, vamos dizer assim, as condições adequadas primeiro. O impeachment foi um pouquinho questionável ali. Já teve um processo de erosão da democracia naquele período, né? Um aumento da agressividade política, da polarização. Né? E depois a gente teve essa eleição com o principal competidor excluído dela, né? Posteriormente considerada, vamos dizer assim, revogada essa decisão. Né? Então, assim, a gente teve ali uma politização do judiciário, né? O próprio judiciário vai rever a decisão do trânsito em julgado, algo questionável, né? A gente vai ter mais participação dos militares, então os militares ameaçando o STJ, o STF, de que se o Lula se for liberarem o Lula, pode haver um golpe, alguma coisa assim. Então a gente vê vários, né, mecanismos, e depois com a eleição do Bolsonaro, ataque à imprensa, né? Ataque também à própria oposição, aos petistas, ao que quer que seja, né? A gente não tem como negar que as eleições de 2018 e 2022 foram tensas, né? Quem não ficou com tenso aí de andar com brocha do PT, alguma coisa assim, adesivo, né? Ser de alguma forma agredido, seja que verbalmente na rua, assim. Então a gente vê o cenário. E hoje em dia, sim, sinceramente, há uma percepção de mais segurança, mais tranquilidade, né? De expressar a sua posição política, a sua opinião, etc. Né? Claro que não é as mil maravilhas nem nada, existe algumas formas de agressão, seja de identidade ou de ideologia política ainda, mas a gente vai ver que é um cenário diferente, a gente percebe isso. Né? Então a gente vê como que os Estados Unidos, indiretamente, acontece dentro do Brasil, né? Mas as forças internacionais, de alguma forma, podem influenciar e legitimar o processo, auxiliar, dar um papel, dar uma influência, né? As várias empresas brasileiras, inclusive, sofreram uma série de processos. As empresas brasileiras que estavam crescendo, estavam poderosas, sofreram processos judiciais nos Estados Unidos, tiveram que pagar multas milionárias para a justiça americana. Então, assim, uma série de pioras de indicadores no Brasil e, claro, os Estados Unidos tinham interesse aí. A justiça americana arrecadou grana das empresas brasileiras que estavam crescendo na América Latina e provavelmente concorrendo com empresas americanas também. Então, tem um interesse material, defender as empresas, o interesse do Estado americano, e isso, claro, vai ter um impacto ali. Então, tem a lei, tem a regra, tem as organizações internacionais, mas vai ter um componente político, o interesse material, financeiro das empresas e estratégicos dos Estados Unidos também ali. Tá? Então, ficar de olho nisso tudo aí. RI é complicado, gente. Já estão ligados. Pois bem, isso. essa foi a última pergunta, né, da nossa rodada.
Vamos finalizar o primeiro workshop. Agradeço mais uma vez a participação de todas e todos. Agradeço também ao professor Ítalo por ter ministrado, ao nosso professor coordenador e colaborador Fernando, Juliano, e também aos monitores que estão aqui presentes, estrutural, imprensa, estão aqui nos bastidores, mas são responsáveis por também tudo isso que está acontecendo. E apenas reafirmo que haverão mais workshops, mais oficinas da Simulário 4.0. Convido vocês a participar. O edital de inscrições será aberto ainda no mês de outubro, tá? Então, todas essas informações vocês encontram tanto nos grupos do Centro Acadêmico, como também no Instagram da Simulário, que é Simulário UFT. Então, informações como a organização do Brasil Simular, que é a OEA, o tema, estão todos lá. E qualquer dúvida, vocês podem também entrar em contato pela DM do Instagram. E encorajem também outros cursos, colegas a participarem. A simulação vai ser em Palmas, vai ser naquela sala lá que a gente fez no ano passado, na sala de conceitos. Então, convidem colegas, amigos do direito, da geografia, da história. E quanto mais diverso for a nossa participação, melhor vai ser o nosso debate. E é isso que a gente quer expandir da Simulário para os outros cursos também e para que a universidade consiga ter essa abrangência maior nas simulações e relações internacionais. Obrigado a todos.